Eu estou aqui na melhor universidade do Canadá. Ela é considerada a Harvard canadense, é a Universidade de Toronto. Eu estou no campus Mississauga e hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre como é estudar no Canadá. Vem comigo para você saber tudo sobre estudar no Canadá. Esse é o melhor vídeo e mais completo que você vai assistir a respeito de benefícios, regras, visto e tudo o que você precisa saber sobre o estudo aqui no Canadá. Para você estudar numa universidade no Canadá, tem vários requerimentos, principalmente as universidades grandes. O importante é falar que, basicamente, para você estudar aqui no Canadá, você precisa ter concluído um high school, se você for fazer um bachelor degree, por exemplo, ou um college diploma e um certificate, e você precisa também ter um nível de inglês. Dependendo da universidade que você for aplicar, é importante também que você tenha aí algumas cartas, tanto de referência quanto cartas de intenção, e além disso, você tem que ter um bom GPA. O que é o GPA? GPA é o Grade Point Average, então é a sua média acadêmica. Quanto maior a sua média acadêmica quando você fez um high school, por exemplo, melhor, né? Mais fácil provavelmente você vai ter condições de entrar aqui numa universidade canadense como essa. Com relação ao nível de inglês, o que é importante vocês saberem é que aqui no Canadá eles vão pedir para que você tenha um nível de inglês intermediário para avançado. Então, normalmente as universidades pedem ou o TOEFL ou o IELTS. Algumas podem até aceitar o Duolingo Test, mas se for o IELTS, pensa em uma nota de overall 6.5 com nenhuma banda inferior a 6. Então é esse o nível de inglês requerido. Agora a gente vai falar sobre os benefícios do estudo internacional aqui no Canadá. Um dos benefícios é que o estudante internacional full-time pode trabalhar tanto off-campus, 20 horas por semana, pode ser que aumente para 24 horas, mas pode trabalhar também on-campus. Vamos lá? E quando eu falo do on-campus, você pode trabalhar sem limite. É isso mesmo, se você trabalhar dentro da sua universidade, em qualquer posição que tenha na sua universidade, você pode ser, por exemplo, um tutor, ou você pode trabalhar nas lanchonetes, dando suporte para estudantes internacionais também, pode trabalhar na área de marketing e mídia, enfim, ou na área de projetos, ou fazendo alguma pesquisa, dando auxílio para o seu professor. Então, você pode trabalhar dentro do seu campus. E trabalhando dentro do campus, você pode trabalhar quantas horas você quiser. Uma outra possibilidade é que aqui no Canadá, quando você estuda numa Designated Learning Institution, ou seja, uma DOI, se essa DOI tiver PGWP, você tem direito, após os seus estudos, ficar até 3 anos adicionais no Canadá só trabalhando. E é muito fácil. Para você constar, acesse esse link e verifica se a universidade ou college que você está aplicando, ele tem o DOI com a elegibilidade do PGWP. Uma outra possibilidade é você imigrar aqui no Canadá. O Canadá tem várias possibilidades de imigração quando você vem fazer um programa de estudos aqui. Então você pode, de repente, aplicar para um programa da província ou até mesmo para o Express Entry, onde que, se você estudou aqui no Canadá e você trabalha aqui, você tem mais chances de conseguir imigrar aqui para o Canadá. Como que funciona a saúde no Canadá? Então, o estudante internacional, normalmente, ele vai precisar ter um seguro-saúde, que é algo muito tranquilo de pagar, em torno de $700 mais ou menos ao ano. E se você traz a sua família quando você vem fazer um mestrado ou um PhD, por exemplo, você inclusive consegue usar a saúde pública. Aqui no Canadá, a saúde é pública, não existe saúde privada. Então, você pode sim ter acesso à saúde pública dependendo da província que você vai, porque cada província canadense, ela tem uma forma de gerenciar, de governar o seu próprio sistema de saúde. Então, por exemplo, aqui em Ontário, o estudante internacional ele não tem acesso à saúde pública, porém a família dele tem acesso. E uma vez que o cônjuge está trabalhando e tem acesso à saúde pública, o cônjuge coloca os filhos e também coloca o estudante como seu beneficiário.
Em outras províncias, por exemplo, como Alberta ou British Columbia, o estudante internacional tem acesso total à saúde pública. Ele paga uma taxinha em British Columbia e não paga nada na região de Alberta. Então, cada província ela tem o seu sistema de saúde, mas é importante você saber que os custos de saúde, por exemplo, se você precisa ter um seguro-saúde, eles são muito mais baixos do que outros países internacionais. Até mesmo se você vem para algumas províncias, você pode até não ter custo nenhum e ter acesso à saúde pública, tendo o mesmo acesso que um canadense aqui tem. As universidades e os colégios canadenses sempre têm áreas de saúde e aconselhamento. Isso porque você vai precisar, em algum momento, de ter um acesso, de uma ajuda com a saúde e também com aconselhamento psicológico. É super importante, quando você está longe da sua família, ter alguém para te acolher. A gente está aqui em quase início de outono no Canadá. E a gente hoje está com esse sol de 17 graus, mas a sensação térmica é tipo de uns 24, 25 graus, tá um calor delicioso. E aqui em Toronto o bom é que é sempre assim, esse céu azul maravilhoso. Qual é a diferença entre o college e a universidade? Vamos falar primeiro do college. O college ele é um ensino profissionalizante, ele é como um tecnólogo no Brasil. Então ele vai te dar um ensino totalmente focado para o mercado de trabalho, onde você, por exemplo, eu quero fazer carpintaria, ou eu quero fazer uma área de business, logística, por exemplo, ou eu quero fazer um programa de estudos de técnico em enfermagem. Então você vai para um college, ele vai te dar uma educação rápida, direta, e você já vai entrar no mercado de trabalho em seguida. E a universidade, ela vai ter um estudo acadêmico profundo, então você vai conhecer sobre toda a história da área que você está estudando, e também vai conhecer cada detalhe da sua área de estudos. Vai ter um enfoque muito grande, tanto na parte histórica quanto na parte acadêmica, e você vai aprender bem o detalhe do detalhe da área que você vai atuar e quais são as nuances dessa área também de atuação. Legal é que, por exemplo, você quer fazer psicologia, que é exatamente o curso que a minha filha faz aqui na UOT. Nesse curso, ela precisa fazer 4 anos de Bachelor of Science com um foco, o Major em Psychology. Depois disso, ela vai fazer um Master de 3 anos e depois disso, ela vai fazer um PhD de pelo menos aí uns 2 anos. Então, para ela completar esse ciclo todo, ela vai conseguir virar psicóloga clínica. Então, é super importante que você tenha uma consultoria educacional para que você entenda exatamente qual é o caminho para cada área de estudos que você quer aqui no Canadá. Agora eu vou falar para você como funciona a moradia aqui no Canadá. Vocês estão vendo que aqui no campus da Universidade de Toronto tem várias residências. Então, o estudante internacional ele tem acesso a essas residências, que são alojamentos. Você paga uma parcela junto com a sua tuition para que você tenha acesso a isso. E normalmente você tem um quarto individual, que pode ser também shared, dividido ali com alguém, caso você queira reduzir um pouco o valor da sua casa. Mas normalmente os quartos são individuais e você tem um banheiro. Então você tem um banheiro que pode ser só seu ou pode ser dividido com mais algum aluno. Existem também os períodos de abertura de aplicação e também de fechamento de aplicação. Então, se você está pensando em estudar no Canadá em setembro do próximo ano, o período para sua aplicação acontecer é agora, em setembro de 2024. Aí é importante você saber que muitas universidades encerram o fechamento, fazem o fechamento do período de aplicação mais ou menos em janeiro ou fevereiro. Ou seja, você tem uma timeline, esse é o momento ideal para fazer a sua aplicação, sempre um ano antes. E é bom você também saber que aqui no Canadá, o nosso ano letivo começa em setembro. Então, setembro é onde tudo começa. É o período ideal para você começar o seu programa de estudos. Vamos falar a respeito dos custos do estudo aqui no Canadá. Um dos principais custos que você tem é o da sua tuition fee. Aí vocês podem perguntar, tem scholarship? Ele é disponível para eu aplicar para uma bolsa de estudos? Em alguns casos, sim. Algumas universidades oferecem bolsas de estudos por mérito, por exemplo. Então você vai ter que avaliar quais são as possibilidades para você aplicar. Mas o custo médio de uma universidade varia muito.
pode começar em torno de US$ 15.000 ao ano até mais de US$ 50.000 ao ano, dependendo da universidade que você for fazer. Por exemplo, a Universidade de Toronto é uma universidade extremamente cara, por ser a número 1 aqui no Canadá. Fora isso, existem outros custos também. Por exemplo, você vai ter custo de materiais, você vai ter custo também com o seu transporte, você vai ter custo até mesmo com a sua moradia. Além disso, você vai ter o custo de alimentação. Então, tem vários custos que são inclusos aí no seu pacote quando você vem fazer um estudo internacional. Mas falando um pouco no geral, o que é importante é sempre você montar a sua planilha com todos os custos que você vai ter para que você faça um bom planejamento. E muito importante, assim, algumas pessoas perguntam, é possível eu trabalhar e manter todos os meus custos? Provavelmente, se você trabalha aqui no Canadá, part-time, por exemplo, você vai conseguir manter parte dos seus custos, mas não todos eles. Então é importante que você tenha sempre uma reserva de segurança para que você consiga realmente se manter durante o seu programa de estudos, porque o foco tem que ser acadêmico. E por último, não menos importante, eu quero mencionar para vocês como que funciona o processo de visto. Então, sempre que você vem estudar no Canadá, você vai precisar aplicar para um visto de estudos. Se você vem fazer um programa universitário ou num college, como que funciona esse programa de estudos? Basicamente, você vai ter que reunir alguns documentos. Um dos documentos necessários é que você preencha o formulário de imigração. Tem alguns formulários, aliás. Além disso, você também precisa demonstrar provas de fundos financeiros. Você tem que demonstrar que você tem o valor mínimo para se manter aqui no Canadá. Está aqui a tabela que mostra quais são os valores financeiros de acordo com a quantidade de pessoas que vêm junto com você nesse programa. E além disso, você precisa ter uma carta de intenção bem preenchida, demonstrando claramente por que você está vindo aqui para o Canadá, por que você buscou o Canadá para fazer o seu programa de estudos, qual é a diferença de estudar no Canadá e no seu país de origem, o que fez realmente você escolher o Canadá e fez você escolher esse curso que você está fazendo. Então ele tem que ter uma correlação com os seus sonhos, os seus ideais, com os seus objetivos e também com o que você já fez, que você já teve de background, tanto acadêmico quanto profissional também. Então é muito importante que a sua carta de intenção tenha tudo isso. Uma outra coisa também muito importante é que o governo ele quer saber se você já saiu do seu país e se você se manteve sempre dentro do status. Então é importantíssimo que você explique que você já foi para outros países e se manteve e tudo certo. Se não se manteve, ou seja, se você teve algum momento que você ficou fora de status em algum país visitado, é importantíssimo que você explique melhor essa situação e tenha um advogado imigratório para te ajudar nesse processo. Além disso, o governo quer saber se você tem laços com o seu país. Então, laços são, por exemplo, além de familiares, o que você tem de bens, o que você tem de financeiro, financeiramente falando, trabalho e assim por diante. Então, eu sempre recomendo, não se desligue do seu trabalho enquanto você não teve um visto aprovado. E, gente, aqui pela Welcome, a gente trabalha com advogados que são nossos parceiros e fazem todo esse trabalho de visto para os nossos alunos. E isso é importante porque eles têm um percentual de aprovação altíssimo e eles podem te ajudar a montar o seu perfil de uma forma que você provavelmente vai ser aprovado, porque o percentual de aprovação deles atualmente é de 96%, é altíssimo. A gente está falando de 96%, sendo que no Brasil o percentual, mais ou menos, de aprovação é em torno de 80%. É isso mesmo, a nossa aprovação é muito maior do que a média geral. Isso porque a gente faz um trabalho diferenciado. Além de tudo isso, quando você vem para o Canadá, você tem que fazer também exame médico e também fazer a coleta da sua biometria. Então, lembre-se que você vai ter os custos, eu vou colocar aqui do lado os custos para você, tanto com relação ao visto, quanto também ao exame médico e biometria. Isso tudo para que você saiba. Aqui pela Welcome, os nossos alunos têm um desconto especial para o seu processo de visto, para a sua assessoria de visto. E se você quer ter a melhor assessoria educacional para te ajudar no seu plano de estudos aqui no Canadá, você tem que entrar em contato com a gente, porque a gente tem muito conhecimento e a gente vai te dar toda a tranquilidade que você precisa para você só chegar e começar o seu programa de estudos numa universidade canadense.